Parque Antártica, Estádio Palestra Itália, Allianz Parque. A Casa do Palmeiras já teve diferentes nomes e diferentes formatos, mas sempre a mesma localização, sempre sob o mesmo solo que recebeu a equipe palestrina pela primeira vez em 1917 e que cedia os Jogos do Verdão até hoje. Uma história que remonta à virada do século XIX para o século XX e envolve uma tradicional empresa brasileira. Vamos hoje conhecer a história da nossa antiga casa, o Palestra Itália. Vamos lá! Com a crescente paixão pelo futebol, que já tinha um grande número de adeptos na capital, o local era muito requisitado também para jogos de bola. Tanto que no dia 3 de maio de 1902, no gramado do Parque Antártica, foi realizada a primeira partida oficial do Brasil, quando o Mackenzie College bateu o Germânia, atual Esporte Clube Pinheiros, por 2-1 no duelo de abertura do primeiro campeonato paulista da história. Posteriormente, aliás, a Antártica passou a alugar o campo existente no parque, e o próprio Germânia foi o seu primeiro locatário para treinos. Em pouco tempo, o espaço passou a ser uma referência também para a prática de diversas atividades ao ar livre, como lutas de boxe e corridas de automóveis. Em 27 de julho de 1908, por exemplo, o Parque Antártica foi o ponto de chegada da primeira corrida de carros realizada no Brasil. Já em 19 de fevereiro de 1911 foi realizado ali o primeiro voo da América Latina. Um avião de correio partiu e voltou ao parque, inclusive com presença de público pagante para acompanhar a exibição. O caso de amor entre o Palestra Itália e o Parque Antártica teve início em 1917. À época, os jogos eram de mando da APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, atual FPF, Federação Paulista de Futebol, e o duelo entre Palestra e Esporte Clube Internacional SP, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista daquele ano, foi marcado para o dia 21 de abril de 1917, um sábado. Apesar de recém-criado, tendo estreado em competições oficiais na temporada anterior, o Palestra não tomou conhecimento do Internacional, que já havia disputado o primeiro paulista da história em 1902 e sido campeão em 1907. Resultado final: 5-1 para os palestrinos. A honra do primeiro gol alviverde no local coube a Caetano, enquanto Heitor anotou os outros 4. Poucos dias depois, em 5 de maio, o Parque Antártica sediou também o primeiro derby de todos os tempos. Nova vitória palestrina, desta vez por 3-0. 3 gols de Caetano. Não demorou muito, e no dia 27 de abril de 1920, o time de imigrantes italianos fundado em 1914 deu o salto mais importante de toda a sua história ao efetuar a compra do campo de futebol e de grande parte do terreno do Parque Antártica por 500 contos de réis, uma verdadeira fortuna à época, equivalente a cerca de 65 milhões de reais. Para se ter uma ideia, um terreno de 300 mil metros quadrados na região atualmente custaria em torno de 350 milhões de reais. E vale lembrar que hoje o bairro faz parte do Centro Expandido de São Paulo, diferentemente da década de 1920, quando se tratava de uma zona periférica da capital. As condições de pagamento também não eram muito favoráveis, metade à vista, quitadas com o auxílio das indústrias Matarazzo e de doação de diversos sócios e simpatizantes, e outra metade em 2 prestações anuais de 125 contos de réis. Era uma aposta ousada, como se um clube quisesse comprar o Parque do Ibirapuera hoje. Mas a negociação, que ficou conhecida como a loucura do século, foi aceita de pronto pela diretoria. Afinal, o sonho de ter uma casa própria já era citado nas primeiras atas do Palestra Itália. Para os entusiastas da nova agremiação, não bastava ter um campo para jogar, era preciso um lar para abrigar a imensa colônia italiana. Na primeira partida como legítimo proprietário do Parque Antártica, no dia 16 de maio de 1920, o Palestra Itália aplicou uma sonora goleada sobre o Mackenzie, por 7-0, 3 gols de Caetano, 2 de Heitor, Fabi e Imparato. Pouco depois, aquele campo, que já havia sediado o primeiro confronto entre um time paulista e um time carioca na cidade,
Adas Palmeiras 1-0 Botafogo do Rio. Em amistoso em 1908, recebeu a primeira partida da seleção brasileira fora do Rio de Janeiro, então capital do país. O Brasil bateu a Argentina por 2-1 e conquistou a Copa Roca de 1922. A comunidade palestrina conseguiu, com dificuldades, pagar a segunda parcela da compra do parque. Porém, para quitar o último débito de dezembro de 1922, precisou vender uma parte do terreno para o conde Francisco Matarazzo por 187 contos de réis. O local corresponde à área onde, entre outros empreendimentos, funcionou o Shopping Center Matarazzo e hoje está o Bourbon Shopping São Paulo. Honrado o compromisso, o mais tradicional campo da cidade era agora propriedade definitiva do Palestra Itália. Mas para as pretensões de grandeza da colônia, um campo ainda era pouco. A meta agora era fazer dali um verdadeiro estádio. Para isso, graças ao empenho de sua torcida, o clube proporcionou melhorias gradativas no local, sempre com o espírito vanguardista que o caracteriza. O Palestra, por exemplo, foi o primeiro clube a criar um setor para a imprensa, um banco-carteira, como de escola, para facilitar as anotações dos jogos. Antes, os jornalistas ficavam no meio do público nos estádios. A pedra fundamental do novo estádio foi finalmente lançada no dia 10 de março de 1929, mas o Palestra continuou atuando no parque esporadicamente enquanto aconteciam as reformas. Foi assim até o dia 4 de dezembro de 1932, na goleada por 9-1 sobre o Germânia. 4 gols de Sandro, 2 de Romeu Pelixieri, Avelino, Carneira, Lara e Imparato marcaram um gol cada. 8 meses depois, era apresentado à cidade de São Paulo o Estádio Palestra Itália. Tratava-se do maior, mais moderno e imponente estádio do país na época e o primeiro da capital paulista a ter arquibancadas de concreto armado, com capacidade total de 30.000 pessoas. No espaço onde está a atual Central Oeste foi construída uma tribuna coberta, reservada aos associados do clube. Do lado oposto, na atual Central Leste, havia uma outra arquibancada de cimento. E pela primeira vez foram colocadas arquibancadas de madeira atrás dos gols. Outras novidades para a época eram as instalações existentes na parte da tribuna, como um grande bar para o público e os vestiários das duas equipes e dos árbitros. A inauguração oficial ocorreu em 13 de agosto de 1933. Na ocasião, o Palestra Itália venceu o Bangu por 6-0, em jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo, primeiro campeonato da era profissional do futebol brasileiro, primeiro de caráter interestadual, e que 4 meses depois, viria a ser conquistado ali mesmo pelos próprios palestrinos. O gol de estreia do estádio foi anotado por Gabardo. Ele, Romeu Pelixieri e Avelino fizeram 2 cada um. O mesmo Gabardo que em 5 de novembro daquele ano, naquele mesmo estádio, balançaria a rede dos Gambá na inesquecível e impiedosa goleada por 8-0, Romeu Pelixieri fez 4 e Imparato fez 3, fizeram os outros gols do derby. Ao todo foram disputadas pelo Verdão 1.570 partidas, com 1.063 vitórias, 318 empates e 189 derrotas. O Palmeiras marcou 3.698 gols e sofreu 1.486. Se a primeira partida foi disputada em 21 de abril de 1917, a última foi um amistoso contra o Boca Juniors da Argentina, no dia 9 de julho de 2010. Seriam 4 anos de obras até o surgimento do Allianz Parque, hoje a principal arena multiuso da América Latina. Encerrava-se ali um ciclo de mais de 100 anos, em um gramado histórico por onde desfilaram todos os grandes ídolos do alviverde imponente em seu primeiro século de vida, com destaque para Heitor, maior artilheiro do local, Marcos, jogador que mais atuou, e Ademir da Guia, dono da maior sequência invicta de jogos, com 61 partidas sem perder. Vamos agora relembrar alguns jogos épicos do Palmeiras atuando no Parque Antártica. O esforço do goleiro Navarro valeu só até o chute do zagueiro Kleber. Do Palmeiras! Arrasador, o Palmeiras mandou bola na trave e perdeu gol incrível.
Levou um susto neste chute de Carranza, é verdade, mas depois deu o espetáculo e começou a acumular gols. No segundo, um toque genial de Evair e uma conclusão perfeita de Roberto Carlos. Edilson, logo depois, fez Palmeiras 3-0. A grande goleada que a torcida já presentia veio nos pés de Mazinho. Uma bela jogada e o pênalti. Mas que jogada do Mazinho! Com Evair na cobrança, não teve erro. 4-0. Da goleada, a humilhação do adversário. No mais lindo lance da partida, Mazinho acertou a trave de Navarro. Um pecado. Mas Evair pegou o rebote e completou. 5-0. Neste jogo inesquecível para a torcida do Palmeiras, ainda houve tempo para mais um gol, de Giancarlo, que estava bem colocado na área. 6-0. O Boca conseguiu descontar no pênalti de Antônio Carlos em Acosta. Martínez cobrou bem e fez o chamado gol de honra, que não quebrou o encanto do Palmeiras numa noite histórica. Apesar de começar jogando com 6 das 11 novidades que tem para este ano, o Palmeiras se mostra entrosado. O Borussia, campeão alemão, é dominado o tempo todo. Veloso praticamente não é incomodado. Já o goleiro alemão Deber não tem sossego. O Palmeiras ainda se dá o luxo de desperdiçar algumas chances. Sem perceber que a cobrança é indireta, Rivaldo marca um golaço de falta. Não vale, mas não faz falta. Sammer comete pênalti em Luizão. Rivaldo, com categoria, faz 1-0. No final do primeiro tempo, Rivaldo tabela com Luizão, que entra tranquilo e marca o segundo, 2-0. O calor é implacável com os alemães. O Borussia troca 4 jogadores para o segundo tempo e tenta reagir. Tretschok faz 2-1 num belo gol. Vanderlei Luxemburgo troca Ósio por Elivelton. O Palmeiras embala de novo. Os alemães se entregam. O Palmeiras dá show e goleia sem perdão. Acompanhe e não perca a conta. Gustavo lança Miller, que toca para Rivaldo. Ele domina e define, 3-1. Cafu sai na cara do gol, dribla o goleiro e faz 4-1. Elivelton entra pela esquerda e cruza. O goleiro Deber corta, a bola bate em Rivaldo e entra, 5-1. E tem mais. Elivelton arranca sozinho, tenta 2 vezes até fechar a goleada. Olha o Palmeiras como chega, partiu o lançamento, o Paulo Nunes sozinho. Gol! Paulo Nunes para explodir o torcedor do Palmeiras. Vai partir a cobrança, André Luiz, cobrança aberta, olha o desvio, tocou no zagueiro do Palmeiras, insistiu o Cruzeiro, lá vem a bomba, de novo no Galeano, Isaías sobrou, gol! Isaías para explodir o torcedor do Cruzeiro. 3 do Palmeiras para cima dele, botou na frente, foi no corpo do Miller, o Galeano, hein? E o Cruzeiro parte para cima, quer o segundo gol aqui no Parque Antártica. Pintou, jogada ensaiada, bateu, a bola passou, gol! Ricardinho tá sumindo o jogo, Júnior partiu para cima, levou, é falta. Evair, Alex Alves passou pela bola, o Alex melhor, Evair bateu, gol! Evair! Se apresentou Paulo Nunes. Tocou o Evair, que finta, Alex pintou! Gol! Alex! Vai partir a cobrança aqui pela esquerda. Cobrança aberta. Olha a sobra, mandou uma bomba! Tentou a linha de fundo, fez o giro, Roque bota a pressão para cima dele, de novo com o André, fez o levantamento, bola para a área, gol!
Marcelo Ramos, para explodir o torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil. Tá passando o César Sampaio de uma ótima condição. Levantou, meteu pelo meio, o Euler pintou. Gol! Explodir de novo o torcedor palmeirense em todo o Brasil. E colocou o Paulo Nunes no lado direito e o Euler aqui pela esquerda. Olha o Euler, achou o Paulo Nunes, cortou para o pé esquerdo, bateu. Paulo Nunes! Junto com o Zinho e deixou só o Paulo Nunes e o... Olha o toque de novo, Zinho, chegou o time do Palmeiras para o 7º, bateu! Gol! Euler! É o 7º gol do Palmeiras no Parque Antártico, o torcedor não acredita no que vê! Abre 4 gols de vantagem em cima do forte time do Cruzeiro. De novo o lance. Euler. Caio. Boa velocidade do Caio. Botou na grande área. Olha a chance do Mengo. Gol! Para o Flamengo. Zinho. O Euler abriu, boa bola pro Zinho na cara do gol, bateu Klemer, grande defesa, Zinho de primeira, olha só. Rebateu, voltou pro Zinho, largou pro Euler. E aí na sobra, Oséias empata para o Palmeiras. E agora Riva. Olha a cobrança de falta para o time do Flamengo. Lá vai Beto, bom momento, 1 para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Gol! Estufa a rede do Palmeiras. Uma cobrança magistral de Rodrigo Mendes. Flamengo à frente. 2 para o Mengo. 1 para o Palmeiras. Pode botar no meio, Luciano. Tá aí o gol de Mendes. Rodrigo Mendes. Vai à frente o Flamengo aqui no Parque Antártico. Acabou de tomar o gol, fez o gol. Júnior. Bateu de fora. Quando surge alguém no gramado, mas é um grande clássico emocionante, é lá e cá. Júnior é do Palmeiras, 2-2 no Parque Antártica, logo após a saída. Ô, Riva! Como é o futebol, primo? Vem o Palmeiras todo. Aguinaldo, Oséias está ali. Tocou. Agora. Faz o terceiro gol do Parque Antártico, exatamente aos 41:30 do segundo tempo. E agora vai ser um sufoco danado, Riva. É, o futebol é coisa incrível. Tá aí o Palmeiras, né? Imagina se tivesse feito aquele gol, que teve a oportunidade, Luciano, já estava praticamente classificado. Mas o Flamengo, muito errado em campo, a saída do Romário, perdeu o toque de bola, perdeu uma preocupação. Então o Flamengo tem de valorizar, tem que sair pro jogo, ficar com essa bola no campo do Palmeiras, não. Deu o campo Palmeiras, o Palmeiras totalmente...
A vibração da torcida do Palmeiras é contagiante. 3 para o Palmeiras, 2 para o Flamengo. Flamengo se defende como pode. Cruzamento aberto, saiu Klemer, tá fora do gol. Evair bateu, olha o Oséias, olha só. Num bate-rebate impressionante, o Palmeiras faz o 4º gol. O Palmeiras faz o 4º gol emocionante aqui no Parque Antártica. Pode botar no meio. O Evair chutou, o Klemer, olha só a rebatida, o Oséias, entrou o Euler e botou lá dentro. E agora nova saída para o time do Flamengo, os minutos finais no Parque Antártica, sensacional! Terminou, Palmeiras classificado! O Filipão corre aqui para abraçar os jogadores, dá um abraço no César Sampaio, praticamente chora o técnico do Palmeiras, foi uma partida emocionante para todo mundo. E aí, Felipe, e aí? O brilho dos jogadores, a definição de Filipão nessa classificação. E por hoje é só. Uma linda e emocionante recordação do nosso antigo estádio. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!